Olá, pessoal. Eu me chamo Naime Pigato, sou assessora pedagógica do Cinep-RS. E estou aqui, em nome de toda a equipe da diretoria, para contar um pouquinho a vocês sobre o Guia das Atividades Domiciliares que lançamos a fim de auxiliar as nossas associadas no trabalho com as atividades domiciliares no período da suspensão das aulas presenciais. Pessoal, o motivo da nossa presença aqui hoje é conversar um pouco sobre as atividades domiciliares que as escolas que estão agora com essas atividades acontecendo possam trabalhar de um modo mais seguro. Então, o Cinep-RS elaborou um guia com orientações aos gestores. Este guia foi pautado principalmente no parecer do nosso Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que tem o número 01 de 2020. E também olhou um pouco para o futuro parecer, que ainda não foi homologado, do Conselho Nacional de Educação. Ele está em súmula e, portanto, daqui a uns dias ele será divulgado. O que esses dois documentos orientam? Eles orientam que as escolas, no período das atividades domiciliares, precisam elaborar um plano de ação. O que é esse plano de ação? Nós estamos chamando de um plano de ação pedagógica, porque lá no documento do Conselho Estadual de Educação, ele mostra algumas pistas que o plano de ação precisa ter. Por exemplo, quais vão ser as atividades que vão ser realizadas neste período de suspensão das atividades presenciais? Como essas atividades vão ser realizadas? Como a escola vai conversar com a família para explicar o encaminhamento destas atividades? A escola vai fazer atividades também de formação continuada. Isso tudo tem que constar no plano de ação. O plano de ação também aparece como um elemento fundamental para que depois o colegiado da instituição possa fazer a validação dessas horas letivas. Então, é muito importante que vocês leiam o nosso guia, porque ali dentro a gente, inclusive, deixa algumas dicas sobre como que a escola vai poder colocar essa aula do professor, contando ou não com as horas trabalhadas num dia que, num turno normal, aconteceria com 4 horas, ok? Este plano de ação, ele é muito novo, né, para algumas instituições e outras que estão acostumadas com um planejamento estratégico, já estão mais habituadas na elaboração deste documento. O nosso guia das atividades, ele contempla muito isso, tá? Porque esse plano de ação vai ajudar muito a escola a identificar, por exemplo, o cômputo total dessas horas letivas que foram trabalhadas nesse período de suspensão das atividades presenciais. Isso é muito importante, tem que ter muita clareza, tá? E a gente deixa algumas dicas ali dentro do documento. Uma outra dúvida também que chega às vezes aqui para nós e que nós contemplamos no guia diz respeito a esse calendário letivo. Como é que a escola vai se organizar? Primeiro, a escola, para poder pensar nas aulas presenciais, ela primeiro tem que cuidar o protocolo que será divulgado pelo nosso governador Eduardo Leite, que vai dar indicativos de como é que a escola vai precisar se preparar para atender esses alunos. E, além disso, esse calendário letivo vai ter que observar
o que de carga horária foi trabalhado e que foi registrado lá naquele plano de ação para as atividades que foram realizadas até o momento em que ela decidiu voltar à presencialidade, tá? E uma outra questão também que aparece muito nos atendimentos aí, inclusive da professora Claudete, que tem atendido as instituições nos nossos horários de atendimento presencial, por telefone, presencial não, mas por telefone, é sobre essa avaliação que tanto o Conselho Nacional de Educação já mencionou nesse futuro parecer aí que está aguardando a homologação do ministro, né? Como também ele foi mencionado pelas falas dos nossos conselheiros, nas lives, tem muita gente falando sobre a importância dessa avaliação diagnóstica. Então, assim, um cuidado que a gente chama a atenção dos gestores, avaliação da aprendizagem. Essa avaliação, ela pode ser redimensionada nesse período de pandemia, nessa excepcionalidade das ações pedagógicas que poderão ser flexíveis. Tudo isso está no nosso guia das atividades domiciliares. Mas uma dica que a gente deixa aí, né? Quando nós falamos de avaliação da aprendizagem, existe sim aquela avaliação que ela é a diagnóstica, e que é sobre isso que o Conselho Nacional de Educação está falando muito. A avaliação diagnóstica é aquela que, para muitos, é considerada como a sondagem que o professor faz para identificar quais são as lacunas. Não é para dar nota, mas é para identificar quais são as lacunas que esse aluno ele apresenta. Muitas vezes, lá no início do ano letivo, a escola faz esse tipo de avaliação. E aí, a partir desse tipo de sondagem, de olhar o passado, de identificar quais foram as habilidades trabalhadas e o que esse aluno aprendeu, que a professora, o professor vai olhar o que ainda tem pela frente, o que é preciso ser trabalhado, e fazer as costuras com o que o aluno ainda não aprendeu, nesse período em que ele esteve, então, com as atividades domiciliares. Isso é fundamental para o sucesso do nosso aluno nesse ano de pandemia. Até porque, além da atividade, da avaliação diagnóstica, existem as avaliações que elas são a avaliação somativa e a avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que utiliza-se de vários instrumentos, como as provas orais, prova escrita, trabalho em grupo. Agora, a avaliação somativa é aquela que visa identificar o resultado final de um processo de avaliação que o aluno vai mostrar realmente o que ele aprendeu e a partir daí vai ser extraída uma nota. Então, nós, no nosso guia de atividades domiciliares, procuramos mostrar para vocês um pouquinho dessas orientações que são oriundas tanto de especialistas, oriundas do nosso Conselho Estadual de Educação e algumas pinceladas que o Conselho Nacional de Educação já escreveu no parecer do Conselho Nacional de Educação da Câmara do Conselho Pleno, né? Esse documento ele tem um número que é o parecer CNE/CP número 05/2020. Ele ainda não foi homologado, o Cinep utilizou elementos, mas como uma mera descrição, e após a divulgação, a homologação desta normativa, nós estaremos fazendo uma revisão e enviando para todos vocês que são os nossos associados. Um grande beijo, nós deixamos aqui
o nosso desejo de que vocês possam trabalhar de uma maneira segura, tranquila e caso tiverem dúvidas, entrem em contato conosco. O Cinep está aí, trabalhando também à distância, remotamente, mas sempre pensando em você.